A descoberta de Birka como sítio arqueológico remonta ao século XIX. Numa época em que a arqueologia mal estava dando seus primeiros passos como ciência moderna, o arqueólogo sueco Hjalmar Stolp chegou à ilha atraído inicialmente pela possibilidade de encontrar âmbar. O que encontrou foi muito mais valioso: os restos de uma cidade que havia sido coração de uma rede comercial e cultural. Durante anos, Stolp trabalhou meticulosamente, registrando cada achado com uma precisão que, para a época, foi revolucionária. Seus diários detalham a localização de cada tumba, a disposição dos objetos e até as condições do terreno, criando uma base documental que hoje continua sendo essencial para os estudos modernos. Entre todas essas sepulturas, a tumba BJ581 destaca-se como um farol no meio desse mar de história. À primeira vista, parecia o enterro clássico de um comandante viking, um ajoar rico, armas dispostas com solenidade, 2 cavalos sacrificados para acompanhar o defunto ao além. Mas sob essa aparência escondia-se o relato que mudaria não só nossa compreensão da sociedade viking, mas também de sua composição genética. O grande guerreiro enterrado ali não era um homem, era uma mulher. A tumba BJ581 não só chamou a atenção por seu conteúdo, mas também por sua localização. Situada numa terraça elevada, junto à guarnição de Birka, ocupava um lugar reservado para figuras de grande relevância. Na sociedade viking, o lugar do enterro falava tanto quanto o ajoar, refletia posição, poder e influência. O conteúdo reforçava essa ideia: uma espada de lâmina larga, um machado de guerra, uma lança, flechas perfuradoras de armaduras, faca de combate, 2 escudos e 2 cavalos, uma égua e um garanhão. Entre todos estes objetos, umas peças de jogo estratégico destacavam-se como símbolos de liderança e planejamento. No mundo viking, estes jogos não eram entretenimento. Representavam pensamento tático de quem dirigia homens e planejava batalhas. Os estudos arqueológicos compararam cada peça da tumba com achados similares na Escandinávia e além. A espada lembra as lâminas de aço tipo Wolfbart, de produção franca, que foram encontradas em contextos de elite em Edby e Kaupang. O machado tem paralelos em Uppsala, enquanto as flechas perfuradoras coincidem com tipos usados em Gotland. Estes padrões sugerem não só status, mas também redes de produção de armas especializadas que uniam as elites vikings num sistema panórdico. Os cavalos são talvez o elemento mais revelador. Menos de 5% das tumbas de Birka continham cavalos, e muito poucas incluíam 2 animais completos e em perfeito estado. Este tipo de enterro, com sacrifício ritual de ambos os animais, reservava-se para indivíduos de prestígio militar e social extraordinário. O contexto histórico do achado adiciona outra camada de significado. No final do XIX, a visão dos vikings estava influenciada pelo romantismo nacionalista europeu, que tendia a idealizar figuras masculinas guerreiras. O fato de que durante mais de um século se assumisse automaticamente que BJ581 continha um homem não só reflete a sociedade viking, mas também os preconceitos da época em que foi escavada. Para entender BJ581, não basta observar seus ossos, há que escutar seu DNA. A análise genômica desta tumba traçou um mapa de conexões impressionante. Seu DNA mostrou afinidades com as Ilhas Britânicas, Islândia, Noruega, Dinamarca e regiões bálticas. Comparada com populações atuais, seu perfil alinhava-se com o sul da Suécia, mas também com comunidades das ilhas do Atlântico Norte. Esta mistura genética não era uma anomalia, era a norma da era viking. Os vikings não eram uma população homogénea, mas sim um entrelaçado de linhagens entrelaçadas por comércio, alianças e migrações. Para obter estes resultados, os cientistas empregaram técnicas avançadas de DNA antigo. Extraiu-se material genético de um dente e de um osso do braço em condições de esterilidade absoluta, usando laboratórios de atmosfera controlada para evitar contaminações modernas. O DNA, degradado pela passagem dos séculos, fragmentou-se e reconstruiu-se mediante sequenciação massiva de última geração. Os fragmentos obtidos compararam-se com milhares de genomas antigos e modernos para criar um perfil genético detalhado. A análise identificou haplogrupos-chave. No DNA mitocondrial apareceram H1 e O5, linhagens frequentes na Escandinávia e no Atlântico Norte. O DNA autossômico mostrava marcadores típicos escandinavos combinados com sinais célticos, refletindo a interação constante entre a Escandinávia e as Ilhas Britânicas. Além disso, realizou-se uma análise de isótopos de estrôncio. Esta técnica mede a proporção de isótopos no esmalte dental, que se forma na infância e conserva a marca geológica do lugar onde cresceu a pessoa. Os valores de BJ581 não coincidiam com os de Birka, o que indica que não nasceu ali. Seus primeiros molares mostravam uma assinatura que poderia corresponder a outra região escandinava ou mesmo a uma comunidade atlântica.
Este tipo de análise aplicou-se também a enterros como Oseberg na Noruega e Repton na Inglaterra, revelando que a mobilidade era um traço essencial da elite viking. Os dados genéticos de BJ581 encaixam com estudos recentes como publicado em 2020 na Nature, que analisou 442 genomas de entre 2400 a.C. e 1600 d.C. A investigação demonstrou que a identidade viking não era uma questão de linhagem pura, mas sim uma cultura compartilhada que uniu pessoas de ascendências diversas. Na Escócia e Irlanda, até 30% das linhagens masculinas atuais pertencem ao haplogrupo R1AZ284, vinculado com populações norueguesas e suecas. Na Islândia, cerca de 70% das linhagens paternas pertencem a I1 e R1BM405, enquanto entre 60% e 70% das maternas correspondem a H1, o 5B e K1A, típicos da Irlanda e Escócia. Na Normandia, o norte da França mostra incrementos de I1 e R1A em relação ao resto do país, um ecogenético dos antigos Nortman. Mesmo na Islândia moderna, o achado de haplogrupos C1 de origem ameríndia sugere contatos entre exploradores nórdicos e povos nativos da América do Norte. O ajoar de BJ581 não é só um conjunto de objetos, é um testemunho arqueológico de conexões. A espada evoca a tecnologia de forja de aço ao carbono que cruzava a Europa desde os francos até a Escandinávia. As peças de jogo estratégico aparecem também em tumbas como a de Gokstad, reforçando sua associação com liderança militar. Os cavalos sacrificados, com paralelos na Jutlândia e no barco de Lady, são marcadores inequívocos de status supremo. A tumba BJ581 é, ao mesmo tempo, uma cápsula arqueológica e um mapa genético. Sua combinação de ajoar, posição e DNA resume que foram os vikings, uma cultura em movimento, um povo que não temia cruzar mares nem misturar sangues. Cada objeto e cada haplogrupo desta tumba nos recordam que a identidade viking se forjou não na pureza, mas sim na abertura. A guerreira de Birka é muito mais que uma anomalia histórica. É uma chave para entender um mundo onde o poder e a herança se mediam não só em armas, mas em rotas, em misturas e na marca que ainda corre por nossas veias. A genética não só explica quem somos, também nos dá pistas sobre quem podemos chegar a ser. Se este conteúdo deixou você com vontade de saber mais, inscreva-se e ative o sininho.